E aí, pessoal, eu acabei de gravar o vídeo sobre o que o canal se propõe e tava até essa tela no final, tava essa tela no fundo aqui, né? Mas beleza. É, Vamos dar uma introdução aqui no negócio. Eu vou fazer um vídeo com a diferença e os usos mais recomendados do while e do for. Só que nesse vídeo aqui eu vou focar no for e, e umas dicas ali, uns macetes para o pessoal aprender um pouquinho mais sobre ele. Que foi no começo, foi difícil. Foi para mim foi muito complicado. Um amigo meu que tá aprendendo também esses dias, eu expliquei ontem, eu expliquei para ele, e ele também se bateu um pouquinho no for e coisa e tal. No for, while, a diferença, cada uso e tal. Então, baseado na dúvida dele e no que eu tive no começo, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre esses dois laços, sobre a diferença deles e a aplicação de cada um. Hoje vai ficar só o do for, que eu acho que ele é um pouco mais complicado do que o while, justamente porque ele é um pouco mais ele é mais abstrato. Então, só que eu vou dar um macetinho aqui para o pessoal entender ali como é que funciona. Mas beleza. Ó, eu escolhi o Python, né? Claro, que eu já falei na introdução lá no outro vídeo que o Python é a minha linguagem padrão. Mas eu trouxe ela em outras aqui em cima, que você tem ali, lá em cima, o for int igual zero e blá blá blá. Porque isso aí tem em C, é desse jeito em C, C++, C Sharp, Java, que foram as que eu pesquisei ali. O Kotlin é assim também, se eu não me engano, faz tempo que eu não programo em Kotlin. Então, eles são muito parecidos. Aí a ideia é basicamente a mesma. O que muda um pouquinho é o Python, mas também não muda muito. A ideia sempre é a mesma. O que vai mudar é o do Python para as outras linguagens quando envolver lista, dicionário, essas coisas que aí já é um pouco diferente. O Python ele é mais amigável nesse sentido. Então aí, mas o raciocínio é o mesmo. A ideia é por trás é o mesmo. O que eu quero, eu não quero focar na sintaxe em si. Eu quero focar na ideia abstrata por trás do laço for. E essa ideia abstrata é padrão para todos. Primeiro, eu vou introduzir ao laço ali, mas é breve, é breve. Tá até faltando os dois pontinhos, abrir chave aqui e ali, mas não tem problema. A principal diferença do laço, o que a gente pode fazer com o laço for, né? A gente pode instanciar, fazer contagens com ele, fazer laços definidos. E já fica um adendo aqui, que a diferença, a diferença entre o for e o while ali é que você, você tem um limitador ali você sabe quantos loops pode dar o laço, diferente do while, que você dá para fazer isso também, mas é uma gambiarrinha. Então, quando você tem um número definido de loops a serem feitos, é o indicado for, e ele já tem essa funcionalidade porque ele já vem com um contador junto, vocês já vão entender. Então, assim, o for, ele basicamente é um laço que ele depende de um objeto para ele existir. Então, ele precisa de um norte, ele precisa ser linkado a algum objeto para ele funcionar. Que seja um range, que é no caso do Python, ele é o range 10 que eu coloquei no cantinho. Eu já vou mexer eles ali para mostrar. Mas que seja um range, que seja uma lista, um dicionário, uma string, tá? Ele tem que ter alguma coisa linkada a ele. Se eu jogar só for e fala assim, for, vai. Ele não vai, não vai. Não adianta. Então ele precisa ter alguma coisa falando assim, ih, rapaz, vai, vai, caralho, vai. Ele precisa ter algum empurrão para ele funfar. E esse empurrão, ele vem pela parte de. Na estrutura do. Eu vou comparar aqui rapidão a estrutura do Python com as outras ali, para ver que é semelhante, que eu explicando na estrutura de Python dá para entender no outro, com algumas modificações, tenho em mente isso que tem modificações, mas aí vocês correm atrás. Não é um bicho de sete cabeças. Então, assim, a estrutura de um for, você tem o for, você chama o laço, o tipo do laço, e você declara uma variável nele mesmo. E aí você, no caso do Python aqui, em algumas outras modificações do for nas outras linguagens, tem o in aqui. Mas no caso mas o raciocínio
é o mesmo, então vou seguir com o Python. Aí você coloca o norte aqui, você coloca o objeto que você quer que seja analisado pelo laço, porque ele faz uma, entre aspas ali uma análise. Eu já vou explicar isso. Então, assim, o for do Python e o for das outras linguagens aqui, ele difere algumas coisinhas. A gente tem o i, que declara o i é igual aqui, ó, int i igual a zero. No Python, declara como i, pode ser qualquer variável. O i é mais padrãozinho, a gente encontra i, k, n, x, m, enfim, pode ser. Se vocês quiserem colocar Gumercindo assim, vocês podem pôr. Qualquer nome que vocês quiserem pôr, vocês podem pôr. Então, mas eu geralmente encontro uma letrinha e tal para facilitar a leitura. Mas beleza. O em verdinho aqui, esse i menor que 10, ele é o contador, que seria no caso o range. Eu até tinha mudado de cor para contrastar aqui, mas seria um range 10. Então, esse código seria mais ou menos isso aqui. A diferença é que eu não tenho certeza se tem como fazer isso em Python, mas passar o intervalo de valores que vai subir, que vai crescer a cada loop, né? Mas nesse tipo de for das outras linguagens ele pode. No caso, o i é i igual i mais um, né? Então é ele igual ele mais um. Então aqui poderia ser colocado diferente, poderia ser ele mais dois e seria mais igual a 2 e coisa e tal. Então a diferença é que dá para colocar um parâmetro nessa função aqui que ele consegue manipular um pouquinho melhor os dados. No Python eu não tenho certeza se tem como fazer isso. Alguma vez eu acho que eu vi que dava, mas eu nunca tentei, porque não precisa. Então, geralmente vai ficar no um mesmo e boa, sabe? Fazendo um adendo aqui, dá sim. Tem como fazer um intervalo. Ó, eu acabei de acessar. Para quem não sabe, já fica um macete de você no VS Code, pelo menos que eu mexo, quando você tem você declara uma função aqui, qualquer coisa que você consiga ver o código, o que você pode fazer? Você pode apertar Ctrl, ele vai ficar azulzinho quando você passa aqui em cima. E aí você clica. Aqui você consegue chegar no código, aqui nas classes aqui. O range é uma classe e ela tem as funções dela e você consegue vir ver a classe dela aqui, ó. Isso aqui fica útil para muita coisa. É sério, usem isso porque você consegue bisbilhotar mais o código aqui. No meu caso aqui não adiantou muito, mas o que eu fiz foi simplesmente deixar o coisa aqui em cima e ele colocou aqui, ó, range stop no caso. E depois ele colocou uma sugestão aqui também de start, stop e step, que no caso são os intervalos. Então acaba ficando exatamente igual, fica bem parecido ali com o código do C++, do Java. Eu vou até copiar e colar aqui. Ó, beleza. Aqui vocês conseguem notar o int 0, eu declarei a primeira que é 0, exatamente como está aqui, ó, 0. Aí 10, que é o contador, então acabou ficar 10 e aqui o intervalo. Vocês verem que a sintaxe ficou ainda mais parecida, então fica esse adendo. Eu acabei de testar, acabei de experimentar isso, então quem não sabe fica já tem essa informação, porque às vezes a gente não quer começar no zero, às vezes a gente quer começar no um, é, ou em outro número, e às vezes a gente quer mudar. Não usa muito o intervalo aqui, mas às vezes a gente precisa, então fica para quem já quer essa informação. Mas beleza, a diferença é essa. Então, qualquer um aqui que veja a informação vai conseguir abstrair adaptando para sua linguagem o que está sendo dito, então não tem problema em ser um Python, você não precisa ficar com dor de cabeça falando, meu Deus, isso aqui está em Python, não sei o que, não vai dar para aplicar em outra linguagem. Dá. Adapte a isso, sabe? Não é um bicho de sete cabeças. A não ser que a linguagem seja muito baixo nível, aí, rapaz, aí é complicado mesmo. Mas enfim, não é esse o caso aqui. Então, assim, o que acontece? Muita gente, quando começa, acaba se deparando com for e vê assim, meu Deus, o que caralho é for em é, range, tá ligado? For in range, que é o que tá aqui. Tipo, o que esse i que tá fazendo aí? O que esse in? Por que tá esse número? Então, muita gente acaba se perguntando isso, fica assim, porra, que apareceu esse lazarento aí do nada? E é um conceito um pouquinho abstrato ali, eu vou desenhar para vocês verem, mas ele é um pouquinho abstrato. E o que acontece é que, já que a gente está instanciando, ou a gente está ligando o for a algum objeto, ele retorna o valor
algum valor desse objeto para ser usado no laço. No caso, é a variável que a gente declara ali no antes do in. Então, o que acontece? Se eu executar esse for em range 10, ele vai executar 10 vezes. E eu posso, sei lá, print i, fazer um print i, ele vai printar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso em várias linguagens. Aí, beleza, ó, eu peguei um exemplo aqui do Python. Esses códigos fazem a mesma coisa. Eles printam de 0 a 10 usando o laço. Então, claro, eu estou excluindo aqui qualquer outra coisa do main, do start, qualquer tipo de função ali. É só para ilustrar a função for aqui, o laço for, tá? Então, eles vão fazer a mesma coisa. Você vê que muda, dessas aqui muda nada, é igual. Mas o que muda aqui, claro, é a função de print, né? É diferente aqui. E no Python nem se fala. Então eles fazem a mesma coisa. É, E essa é a função aqui. Só que aí, beleza, a gente aprendeu isso, a gente aprendeu. Aquele negócio aceita que o i assume esse valor, que dói menos. Só que aí começa a complicar um pouquinho quando a gente coloca lista. Pode ser qualquer tipo de array, pode ser lista, dicionário, qualquer tipo de coleção, matriz, enfim, qualquer coisa assim. Porque com string também dá, eu não sei nas outras, mas em Python dá com string. É, Aí o que acontece? A gente pode colocar aqui em L. Finge que tá em L aqui. Deixa eu adicionar. Beleza, voltei. Então assim, se eu colocar uma lista aqui, por exemplo, for i em L. E usa muito isso aqui quando vai fazer banco de dados, que a gente coloca o SQL lá e a gente vai ler os dados, armazena a tabela numa variável e dá um for in e dá um for variável in tabela e coisa e tal. Nas outras dá para fazer também, mas daquele esquema, muda um pouquinho, mas dá para fazer. E no banco de dados ali, quando mexe com o arquivo, usa demais. Que a gente fica pensando que quem tá iniciando pode pensar, mas que caralho é esse L? Por que, que o I assume o L? E todas essas coisas. Então, eu vou acabar sanando um pouquinho dessas dúvidas, eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. E talvez vocês consigam entender melhor uma explicação bobinha. A minha explicação é uma explicação bobinha, mas ela funciona. Então, assim, o que a gente tem aqui? Ele vai printar, você vê que tem um array aqui, uma matriz, um array, enfim, lista, chame do que quiser. E ele tem A, B, C. É isso que ele tem aqui dentro. E, e ele vai printar. Se eu jogar isso no Python ali, no código, ele vai printar A, B e C. Não tem segredo. Então, só que o que acontece? Ele pega o valor atual do loop. Vamos mudar isso aqui, vamos jogar isso aqui para cá. E vamos mudar assim. Ele pega o valor atual da variável da instância atual do loop referente ao objeto linkado a ele. Isso não ficou muito didático, né? Mas enfim, vocês já vão entender o que está acontecendo. Se eu uso L para linkar e ele é uma lista dessa ABC aqui, e eu vou jogar ele aqui, o que ele faz? Opa, estou pegando errado. Então o que ele faz? Ele basicamente pega assim, ele pega o valor e joga nesse cantinho aqui. Ele vai pegar assim e falar, opa, beleza, agora é o A. Por quê? Porque ele foi instanciado. Lembrem que a lista é isso aqui. Eu só virei ela para ficar um negocinho mais didático aqui, mas tá até faltando uma aspas aqui, mas não tem problema. Então assim, ela tá, eu virei isso para ficar didático. Podia ser deitado, enfim. Aqui a gente consegue visualizar melhor. E o que ele faz? Como ele está instanciado, ele basicamente jogou todo esse objeto que está dentro da lista nesse campozinho aqui. Que esse campozinho é o objeto que está linkado. No caso, aqui em cima não tem nenhum. Mas vamos entrar aqui e vamos ver o exemplo aqui de C Sharp. Vamos aproximar aqui. Opa, opa, opa. Vamos aproximar aqui. Beleza. A gente tem. Aqui tem exatamente o mesmo código. É, aqui tem uma lista. Aqui a diferença é que muda o tipo, que muda o chamamento aqui, que muda o nome, né? Em vez de for fica for each, alguma coisa assim. Então,
além da estrutura de ser int. Isso que é o problema, né? É mais limitado algumas coisas assim no Python, é um pouquinho mais fácil. Quer dizer, não, bem mais fácil. Apesar de ter os custos. Python é fácil, mas ele tem muito custo em questão de processamento e tal, né? Mas enfim, isso não é o caso. Não quero comparar linguagens aqui, pelo amor. Não tô dizendo que é melhor, quem que é pior. O C Sharp é absurdamente mais rápido que Python. Python é mais fácil e é mais flexível. Então, cada um tem os seus prós e contras e tal. Mas enfim, a gente tem aqui, a gente declarou uma variável que no caso é uma lista, né? Uma lista, assim como aquela lista que eu declarei com A, B e C. E a gente tem o for vai, cadê? Beleza, aqui dá pra ver certinho. Finge que tem a lista aqui, que não tá dando pra ver porque eu aumentei muito. Mas tem uma lista aqui no final, tá ligado? Ó, tem uma listinha que continua. Você vê que as semelhanças do código, você vê que tem o for, entre aspas, aqui, ó, o for each, um for aqui na comparação do Python, beleza? O for each aqui, você tem a variável que você declarou agora, que no caso é o i aqui, in, e você tem a lista. Então você vê que a semelhança é muito semelhante no caso do C Sharp aqui. Então não tem segredo na hora de comparar e tal. No Java eu não vi como é que é e no C++ eu também não vi. Porque eu tenho uma birrinha com C++, porque eu tive problemas na hora de instalar e rodar ele, então não quero saber por enquanto, vou deixar para depois. Então assim, cada um tem seu jeito ali, eles dá para fazer, então você vê que tem que adaptar, não é tipo, é a mesma coisa e tal, não. Muda um pouquinho, mas dá para fazer. E é a mesma coisa, por isso que eu estou explicando aqui em Python. Então, quando você instancia a lista, você instanciou o objeto linkado a ele, e ele, ao invés de ficar um L no computador ali, entre aspas, ali, ele assume que existe isso aqui, que existe esse A, B e C, que o conteúdo, ele tá cagando pro nome da lista, ele não tá com o nome, ele tá com o objeto. Porque é uma variável. A variável não carrega o nome variável, ele carrega sempre o valor. Isso que é uma variável, né? Então, a variável é só uma transmutação, é uma renderização de uma abstração. Só que o que eles analisam, que o laço analisa é a abstração, são os valores. Então, o que ele vai fazer aqui? Por que que o for e in L, o primeiro item vai ser A. Porque o primeiro é A aqui. Então, entre aspas, ali, antes, quando executa o for, não estou dizendo isso aqui de uma maneira técnica, tá? É uma maneira só didática, tá? Vamos supor que a primeira coisa que ele execute seja atribuir valor a i. Ele atribui o valor a i e o que ele vai atribuir? Ele vai atribuir. Cadê o pincel? Ele vai atribuir o valor que está aqui. Então, isso que vai acontecer. O i ele vai assumir esse valor. Quando ele executou isso, ele vai para o próximo, que vai ser o B, o C. Então ele vai para sempre. E é isso que acontece, não tem segredo. É bobinho, é bobinho. É um exemplo bobinho que eu dei, mas que faz bastante diferença na hora que para entender, para quem tem uma certa dificuldade. Então, é, é basicamente isso com for. Os números a gente pode pensar num negócio parecido, um negócio parecido. O, o, o for aqui em cima das outras linguagens, ele é um pouco mais intuitivo por conta desse I++ aqui, que ele consegue pôr o range ali, né? A, 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 a diferença dos números ali, o intervalo dos números. Agora, se eu colocar o range aqui, opa, jogar pro ladinho, né? Porque eu já fiz merda aqui do lado. Então, assim, o range a gente pode abstrair a informação. Gente, é tudo abstração. Não é tudo interpretar ao pé da letra e tal, porque não funciona assim. A linguagem. Uma coisa que tem que lembrar é que a linguagem de computador ela é baseada na linguagem humana. E eu estudei linguística, eu tenho propriedade para dizer que a linguagem é abstração. Então, tá, a linguagem é a cultura de um povo e tal, sim, são umas das definições, mas a linguagem é uma forma de abstração de abstração. No caso, codificar abstrações. E no computador não seria diferente. Você pode abstrair as coisas para entender de um jeito. Se ele funcionar, é porque tá certo. Ou se tiver um pouquinho errado, não tem tanto problema. Depois vai corrigindo conforme você for aprendendo. Então,
é muito abstração. Não interpreta isso aqui como um jeito técnico. Mas vamos imaginar sendo assim. Vamos imaginar que quando eu vou fazer um range contando. Um range contando poderia ser parafraseado como uma lista de 0 a 10. Então poderia ser mais ou menos retornando isso aqui. Esse valorzinho que tá aqui no cantinho. Eu sei, eu tenho problemas com organização para gravar os vídeos, mas eu acredito que vocês estejam vendo de boas. Então, quando eu. Eita. Quando eu executo o range, ele vai. Eu esqueci do zero. Eu sempre esqueço do zero. Droga. Agora eu quero só ver como que eu vou enfiar o zero aqui. Enfim, pessoal, eu tô com. Eu não manjo de Photoshop. Então fingem que tem um zero aqui. Fingem. Nossa, finjam que tem um zero aqui em cima. E ele executou o i, assumiu o valor daqui de cima, que lembrem, é o zero, finge que tem. Aí beleza, ele executou uma vez, aí veio o, o i aqui, ele virou 1. Porque o intervalo do range padrão é 1 em 1. E 2, 3 e 4, ele fez a mesma coisa que o ABC. Só que a diferença é que ele criou, entre aspas, abstraindo uma lista ali. Não é a informação correta, ok? Eu acredito que não seja a informação correta, mas pra gente, de maneira didática, vamos interpretar isso aqui como uma listinha. Que ele vai fazendo isso aqui assim, vai subindo de acordo com o número de vezes que você colocou no range ali em cima. Então, quando você tem o for nas outras linguagens, é a mesma coisa, só que a diferença é que em vez de ser, sei lá, se eu colocar o intervalo de 2 em 2, a única diferença é que ele vai criar uma listinha de 0, 2, 4, 6, 8 e aí ele vai aplicar, vai fazer a mesma coisa só que com esses números diferentes, entendeu? Então, o for, ele é isso. Você instancia um objeto, quer dizer, você instancia o laço e você linka ele a um objeto. E no mesmo momento, a cada laço, a cada loop que ele for dar, ele vai escanear esse objeto e vai retornar cada item desse objeto, vai ser retornado dessa variável que foi colocado. Então, eu acredito que com essa explicação dê para entender. Vocês vê, eu não quero colocar muito código, como eu expliquei no outro vídeo. Eu quero colocar uma explicação mais genérica, porque se vocês testarem, gente, não adianta vocês pegarem a minha explicação, assistir o beleza e dormir, não adianta. É vocês pegarem a explicação e irem testar. É vocês pegarem a explicação e abrir o VS Code. Aí, no caso eu uso o VS Code, ou a ideia, ou o editor de texto que vocês queiram, e testar, fazer um programinha, fazer essa listinha aqui, mexer com banco de dados, mexer ali com CSV, com TXT, lendo os arquivos e tal. Então aí vocês conseguem, aí vocês aprendem. Não é só absorver isso aqui, abstrair um pouquinho com essa explicação meio chula que eu dei, e já falar assim, não, beleza, entendi. Tem que praticar. Então é só assim que vai aprender mesmo. E daí vocês pratiquem na linguagem de vocês. Porque o conceito é o mesmo aqui para a maioria das linguagens. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer um vídeo. Primeiro, eu vou fazer um vídeo sobre por que HTML e CSS não são linguagem de programação, de uma maneira semântica, com análise mais linguística mesmo. E o porquê que ela não é, e o porquê que eu acho que programação, a linguagem de. Porque programação ali é uma palavra um pouco ambígua e coisa e tal. Que em uma interpretação ela pode sim se encaixar, HTML, CSS pode sim se encaixar, que é o significado de programação que a gente conhece. Mas o programação na programação é diferente, então por isso que não é. Então eu vou explicar essa diferença ali de uma maneira mais semântica, usando dicionário mesmo. Dicionário não de dicionário de linguagem ali, das linguagens de programação, dicionário de verdade mesmo. Então, é a proposta do próximo vídeo e talvez depois eu traga os usos de for e while e a diferença entre eles. Enfim, é isso. Se inscrevam no canal, deem like, sugiram aí, comentem o que vocês querem que eu trago aqui no canal, o que eu puder eu trago no canal. Então interajam para continuar, porque como o canal tá no começo, acaba que não é uma ideia incerta, aquela coisa assim. Eu tenho bastante coisa para explicar, mas se não tiver retorno, eu não tenho por que explicar. Então, deem um feedback de vocês,
pra ir novas ideias e tal, que vocês estejam gostando dessa didática meio estranha, dessa didática meio ruim. Como eu já falei, me endiguei já aqui, então tchau!